Diário de Obras 2025, no primeiro episódio deste ano. Fernanda Figueiredo, seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa Olho Vivo com o Diário de Obras a partir de hoje. E aí, Priscila, boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Feliz ano novo, né? Desejei antes do ano, agora que esse ano seja repleto de conquistas para todos nós, né? Tanto aqui a gente que faz o Olho Vivo, quanto vocês que nos acompanham. Essa decisão, ela já foi proferida, né, pelo STF, que limita a quantidade de antenas. O que foi que aconteceu? Com a expansão, acho que o pessoal acompanhou a expansão da 5G, né? O Brasil entrou com essa tecnologia, e aí com a 5G, as operadoras, principalmente as operadoras, né, mas as detentoras dessas antenas nas cidades, quiseram resguardar o seu patrimônio. Então, o que é isso? Antes é bem comum que essas antenas sejam compartilhadas entre diferentes operadoras, redes de internet, telecom, etc. E aí, quando entrou a 5G, as empresas, visando o futuro que ia ter uma demanda de equipamentos, essas coisas, então elas estão evitando compartilhar as suas antenas. Então, consequentemente, vai aumentar a quantidade de antenas nas cidades, e é justamente isso que diz essa notícia, né? Inclusive foi uma ação do STF, uma ação no STF para direcionar isso. Então, em resumo, basicamente é que antenas num perímetro de 500 metros vão ser obrigadas a compartilhar o seu material, né? Aquela antena que pertencia a uma operadora, ela vai ser obrigada a compartilhar com as demais que estejam num perímetro de 500 metros. Fernando, hoje nós temos, né, muitas antenas com a expansão do 5G, principalmente, como você estava falando, as antenas começaram a aparecer em cima de serras, sim, em cima de montes, para poder aumentar essa abrangência da área de celulares. Como você vê essa expansão dessas antenas, por exemplo, nos centros urbanos? E lembrando que a 5G está só no começo. Então, a tendência é que aumente realmente a quantidade de antenas num curto período de tempo. E o pior não é nem isso. O pior é que não é nem só nas serras, né? Que aí tem a parte ambiental, que é uma preocupação, né? Principalmente o pessoal que é ambientalista, o pessoal de arquitetura se preocupa muito com isso. E também a parte urbanística, né? Poluição visual, o próprio urbanismo e as consequências da grande irradiação que essas antenas provocam. Então, tem esse ponto, realmente, os locais elevados, né? As serras, os montes, os morros, são os principais dessas antenas antigas, só que a 5G exige uma conexão maior, porque o tipo de transmissão que a 5G provoca, ela precisa de um espaço menor entre as antenas, porque vai tornar os ambientes mais independentes. Vai ser um pouco diferente dessa internet que a gente tem, que é um roteador. Vai ser algo móvel, né? Vai ser como um roteador móvel que você vai ter maior liberdade. Então, essas empresas precisam de antenas mais próximas, cobrindo o maior número possível. Então, a tendência é que a gente tenha antenas menores e dentro das cidades. Então, no caso, a expansão, além das serras e montes, vai vir para dentro da cidade mesmo. Isso. Já está, né? Vai só crescer. Crescer cada vez mais. E aí, é aquela situação, né? A própria decisão, apesar da notícia alarmar um pouco de proibição, etc., mas, como eu disse, é uma proibição num perímetro de 500 metros. É um perímetro relativamente curto, né? Para uma cidade. Uma cidade grande, por exemplo, tem quilômetros de perímetro urbano. Por que isso? Porque você não pode ficar sem essas antenas. Isso é fato, né? Como é que você fica se todo mundo usa celular? Aí fica até sem conexão, né? Você
defender o fim das antenas e como é que você vai ter internet, Ficar celular? sem internet, sem celular não então, dá, né? Realmente a ideia é otimizar esses espaços, né? Acho que é justamente isso, para que essas empresas que têm as antenas, elas compartilharem essa rede, né? E aí esse problema ocorre principalmente justamente por isso. As empresas, elas estão prevendo um crescente na 5G, então a necessidade dos próprios equipamentos. Elas estão evitando compartilhar com as concorrentes, né? Para poder ter mais abrangência nas áreas, né? Isso. Não está valendo mais a pena. Porque é aluguel, né? A empresa tem lá a antena, ela aluga para outra vir instalar. Só que agora não tá, deve ser pouco o aluguel que cobra, e aí está valendo mais a pena esperar a expansão da 5G e usar os próprios equipamentos. Fernando, a gente está falando com o Fernando Figueiredo hoje no Diário de Obras, falando sobre essas instalações e a expansão das antenas de celulares, né, nas cidades, enfim, em todo o estado e todo o Brasil. A gente tem aqui na cidade de Cajazeiras o Cristo, né, que é um ponto turístico da cidade, que tem muitas antenas. Como você vê hoje a relação dessas antenas em cima do Cristo em relação ao turismo, em relação à dinamicidade da cidade? Sim. Talvez seja um dos pontos que a população mais pede, né? É a mudar a retirada dessas antenas. Inclusive, já tem um ponto. Já tem outra serra, né? Que aí é outra questão ambiental, mas já tem uma elevação, um monte, né? Que já está próprio para isso, já tem estrada, que é a Serra da Arara, né? Já tem algumas antenas lá. Só que é muito caro para fazer isso, né? Porque as empresas que vieram, o erro foi conceder o alvará para essas empresas construírem antes, né? Agora tem a despesa, para você desapropriar uma propriedade dessa, você tem que pagar o devido, então tem a valorização do terreno que a empresa tem, que ela comprou e pagou, logicamente. Tem o equipamento que ela vai ter que desmontar, montar em outro lugar. Então, economicamente é inviável. Imagine quanto isso vai custar na prefeitura. Na casa de milhões para tirar essas antenas, e aí realmente a conta não fecha, né? Você vai investir milhões para tirar essas antenas, depois vai investir mais uma boa quantia para revitalizar o Cristo, para fazer uma praça. Acho que todo cidadão de Cajazeira quer isso, né? Acho que é uma pauta que todo mundo defende, porém, quando vai para a prática, quando vai tirar do papel, é algo muito caro. E aí, talvez seja por isso que até hoje não foi feito. Você acredita que uma parceria público-privada poderia agilizar essa retirada das antenas do Cristo? Para poder melhorar e a gente ter o nosso ponto turístico ali investido em realmente transformar o Cristo num ponto turístico mais atrativo. São duas opiniões que eu tenho aí. Um é de torcedor, então eu torço para que isso aconteça, porque realmente é um ponto que ia valorizar muito a cidade. Mas a opinião técnica eu acho muito difícil dessas antenas serem retiradas por conta do custo. É uma operação imensa. Isso daí foram décadas. A gente pensar quanto tempo demorou para se ter essa quantidade de antenas, então demorou muito, as empresas investiram muito, não é simples. E aí a gente não tem que pensar também como vilão, né? A empresa não está ali, é porque esse morro, para quem não é de Cajazeiras, é praticamente no centro da cidade, ou muito próximo do centro, né? Então facilita muito o acesso ao sinal de satélite. Essas antenas estão aí, é um ponto estratégico e é o ponto mais alto da cidade, então facilita muito a disseminação do sinal. Então, para transferir, você primeiro vai ter esse prejuízo, que não vai ter um local tão efetivo, assim quanto Cristo. Depois tem um custo, a empresa comprou o terreno, fez a instalação e aí não vai desinstalar do nada, né? Para cobrir esses custos é muito difícil. Então, eu torço para que consigam fazer isso, que seja com parceria público-privada, que essas empresas abracem a causa, mas são várias, são muitas empresas que estão ali em cima, vale salientar, né? Então tem que ser um acordo coletivo, não é só uma empresa, e é um gasto absurdo que tanto a iniciativa pública vai ter, quanto a iniciativa privada. Então, tecnicamente é muito difícil que essas antenas saiam dali, mas a gente torce para que isso seja feito, né? Que aconteça. Inclusive, a gente já fez uma coluna aqui sobre um teleférico, ligando lá em cima, porque é difícil o acesso, então mudaria Cajazeiras de patamar, né? Você transformaria aquilo ali num ponto realmente turístico,
que já é, mesmo com as antenas, o pessoal já frequenta, e você facilitaria o acesso, dando segurança e, obviamente, a vista no teleférico aqui no Sertão chamaria a atenção de todo mundo. Com toda certeza. Ainda mais que Cajazeiras é uma cidade que fica aqui bem no Alto Sertão, na divisa com outros estados, né? A gente tem o Ceará, tem o Rio Grande do Norte. Acredito que sim, seria um ponto para trazer muitos turistas. A gente ia ter o Rio de Janeiro próprio, daí já ia ter o Leblon, o Cristo e agora o teleférico. Só faltou o Pão de Açúcar. Batizado de Pão de Açúcar, né?